Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius. Eu vou estar ensinando, falando um pouquinho nessa aula sobre o fator otimizar imagens, tá? Quando a gente fala de um site, quando você está pensando, eu vou otimizar um site, engloba muitas coisas. Não é só você ter ferramentas, ter palavras-chave, ser responsivo. Um dos critérios que são grandes falando de otimização de site é o tamanho do site. Por quê? Porque isso influencia no tempo que ele é carregado. E uma das coisas que mais influenciam no tamanho de um site são as imagens. Então, às vezes as pessoas entram em contato comigo, o pessoal do WA Control fala, pô, mas o slide demora muito para abrir. Demora muito para carregar, o site, a ferramenta de notícia está muito lenta. E quando eu vou ver, na realidade, a imagem que o cara colocou é enorme. É, tipo assim, surreal. O site inteiro devia ter o peso só daquela imagem. E por isso que fica pesado. Então, isso acaba com o SEO, com a otimização do site. Mas isso não se aplica só ao Web a Capella ou WA Control. Se aplica a qualquer tipo de plataforma que você vai desenvolver. Você precisa se preocupar com o tamanho e a qualidade das suas imagens. Aí vem a questão. Quando eu penso em otimizar, vamos falar, diminuir o tamanho da imagem, não em resolução, mas em mega, as pessoas já pensam a perder qualidade. Não é isso que eu vou ensinar aqui. Eu vou falar como você, obviamente, manter qualidade como dessas fotos aqui, que são fotos de extrema qualidade, mas que pesam kbytes, para que você consiga ter um conjunto leve. Então eu vou abrir aqui o meu Web Capella, certo? Vou criar um projeto aqui, padrão, aqui pode ser esse aqui mesmo. Certo, vou dar qualquer nome para ele. Ele está rodando aqui, né? Se eu der um preview, ele vai estar aqui já. Certo, tem o cara aqui levantando peso, tá? É um projeto nato já do WRC. E ele vai me falar aqui embaixo que o meu projeto inteiro tem 2 megas. Todos os textos, as cores, os jQueries, os JavaScript, os códigos, as imagens, tudo somado dá 2 megas, que é um tamanho legal. Claro que na quantidade de um site maior não tem como você chegar nesse número pequeno de mega, mas é possível reduzir bastante. Nós vamos falar sobre 3 aspectos de uma imagem, tá? Resolução, extensão e otimizar ela. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma imagem que está numa qualidade bem bacana, que eu vou estar utilizando ela para vocês entenderem. Ela é uma imagem que ela tem 100 MB de tamanho. Veja que absurdo, né? Ela é muito pesada. Se eu jogar essa imagem aqui, claro que eu exagerei aqui no meu exemplo, mas o pessoal usa imagem de 8 MB. Uma imagem de 1 MB já é extremamente pesada, quanto mais de 8. Então, o que acontece com essa imagem? Primeiro, a resolução dela é 7000 por 4000. É uma resolução muito grande. Então eu vou abrir ela aqui no Firework aqui para você dar uma olhada. Se você olhar aqui, por exemplo, ela tem um tamanho de 7000 por 4000, quase 5000, é muito grande. A maioria dos monitores Full HD, eles vão ter uma extensão máxima de 1920 de largura por 1080 de altura. Então não adianta você pegar e colocar uma imagem de 3000 de largura e de 2000 de altura, porque você não vai usar tudo isso. Por isso que, se você observar, o padrão é esse. 1920 por 1080 ou 1200. Por quê? Porque quando eu estiver, por exemplo, falando desse site aqui que a gente está usando, ele está com uma largura total. Então o meu monitor ele tem 15 polegadas. Aí a galera fala, mas se eu colocar uma imagem menor, quando abrir no monitor de 23 vai ficar a parte preta ou branca, porque a imagem não é grande. Sim, só que se você usar uma imagem de 1920, como eu estou falando aqui, você não vai ter esse problema. Certo? Então você vai resolver essa questão, que você não vai correr o risco de, em determinada resolução, você não conseguir cobrir todo o espaço que você deseja. Então o primeiro aspecto é diminuir a resolução, porque mais do que isso não tem necessidade. Ou, por exemplo, aí eu vou usar a minha imagem só para na minha galeria aqui, por exemplo, eu vou usar imagens aqui, ó, nessa galeria aqui. Você não precisa colocar, se as suas imagens só vão vir aqui, você não precisa colocar 1920. Porque ela não abre em 1920, tá vendo? Você pode colocar 1200 de largura e aí você vai ter uma altura proporcional para não desfigurar a imagem. Você mete aqui 1200,
vai ficar por 800 no meu caso aqui, e você vai ter uma imagem menor ainda. Porque você não vai correr o risco, porque é um lightbox, você não precisa de uma imagem como essa. Mas vamos continuar pensando que a gente vai precisar cobrir tudo isso aqui. Então a minha imagem de 100 MB aqui, no primeiro aspecto aqui do que a gente está conversando, da resolução, eu deixei por 1920, certo? O segundo aspecto é extensão, certo? A gente só deve usar PNG quando nós queremos transparência na imagem. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui no meu Photoshop uma imagem que eu cortei. Eu cortei esse camarada aqui, tá vendo? E eu preciso usar ele sem fundo. Então eu não posso salvar ele em JPEG. Se eu exportar ele em JPEG aqui para você ver. Ó, novamente aqui, tá vendo como ele tá grande? Como eu vou usar esse cara apenas num lugar do meu site aqui, talvez aqui, num lugar pequeno do meu site, não tem necessidade dele estar com uma resolução de 3.700. Vamos dizer que eu vou usar ele no canto pequeno, ele pode ter 600 de largura que vai estar ok. Se eu exportar esse cara aqui na minha pasta de aula onde eu estou falando sobre isso, se eu exportar ele em JPEG, o que acontece? Eu perco meu corte. Opa, ele fica branco aqui. Para que ele não fique branco, eu preciso exportar ele em PNG. Então eu vejo gente usando imagem no slider em PNG, só que a imagem não tem transparência nenhuma. Não faz sentido você usar uma imagem em PNG se não tem transparência, entendeu? Então procure usar imagens PNG apenas quando você necessitar de uma transparência. Caso contrário, você não precisa de PNG, você use JPEG que já cai também o tamanho. Então você olha aqui, um PNG tem 212K, o meu JPEG tem 50K, olha como ele é bem menor. Aí você imagina, porque é uma imagem de 600, imagina para uma imagem maior ainda. Então se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, eu arrancar essa imagem aqui, vamos criar uma subbox aqui, vamos pôr uma imagem aqui, cadê a imagem? Vamos pegar essa imagem que eu acabei de exportar. Você pode ver que ela não tem fundo, ó. Essa imagem, ela acompanha o fundo de trás. Então, o cara tá completamente transparente. Nesse caso, beleza. Agora, essa imagem aqui não tem necessidade de ser PNG, não tem nenhum corte, nenhuma transparência. Então, falando agora do segundo aspecto, primeiro foi resolução, segundo é extensão. Essa imagem aqui eu vou salvar ela em JPEG. Vamos ver aqui. O meu PNG de 7.000 por 4.000 tinha 100 MB de tamanho. Eu diminuí para 1920, que é o que eu preciso de largura, por 1080, em JPEG, caiu para 1 MB. Tá vendo? Uma imagem que não perde para outra em qualidade. Aí você vai falar, claro, mas se você dá um zoom na outra, beleza, mas ninguém vai dar um zoom no seu slider, não tem como. No seu background de fundo, ninguém vai fazer isso. Então a imagem tem a mesma qualidade no que você precisa, na proposta dela. Ela já caiu para 1 MB, que já é grande, não é pequeno 1 MB, é grande, entendeu? Então eu falei sobre resolução, eu falei sobre extensão e agora eu vou falar sobre otimização. Existem várias formas de você fazer isso, mas eu vou passar um site para vocês que ele chama tinypng.com, tinypng.com. É esse site que tem esse panda aqui. O que esse site faz? Ele diminui o tamanho das imagens, mantendo a qualidade. Então, se eu pegar esse meu JPEG aqui e jogar aqui, ele vai fazer um upload dele, está fazendo uma compressão da imagem. Eu aguardo aqui e ele diminuiu para 170K. Então, cara, pensa na sua conexão tendo que carregar uma imagem de 8 MB para o slider, e vamos dizer que você tenha 3 sliders, você tem aí 24 MB para 3 imagens de nem 200K, você tem 600K no total. Exponencialmente, por mais que a sua internet é boa, ela vai abrir muito mais rápido no meu slider, entendeu? E o problema não é a ferramenta, mas é a otimização. Então olha a diferença aqui, eu tenho essa imagem
e essa. Tenho duas, né? Essa aqui, PNG e essa. São duas imagens. Eu tô trocando. Você não tá vendo, mas eu tô trocando. É a mesma imagem. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Na proposta que eu preciso. Só que eu tenho aqui zilhões de porcentagem a menos do que a outra. Então imagina o seguinte, que eu vou pegar aqui, nesse cara aqui, nessa imagem de fundo aqui, nesse background, onde eu tenho esse cara fazendo força aqui, e eu vou colocar o meu PNG. Cara, eu nem vou fazer isso porque vai ficar muito pesado. Eu vou até... vai demorar muito para mim colocar 100 MB aqui. Mas vamos dizer que esse cara aqui, eu vou diminuir a resolução dele para a mesma resolução, só para que a gente tenha um parâmetro aqui rápido para vocês entenderem. Porque até aqui na aula já deu para sacar. Se eu carregar aqui, a minha imagem tá com 7 MB. É a média que a galera usa, viu? O pessoal usa muita imagem de 8 MB. Eu vou dar uma olhada porque que tá lento. Eu fico assustado. Então tá aqui, ó. Certo? Tá aqui a minha imagem. Beleza. Eu rodei. Ela carregou. Beleza, não tem erro. Tá aqui minha imagem. Porém, ela tem 7 MB. Ok? Eu vou até deixar essa box aqui estendida. Pra vocês entenderem aqui. Tá vendo? Ela tá estendida aqui, ó. Até que ficou legal. Tem 7 MB isso aqui. Se eu der uma olhada no meu projeto totalizado, ele está com 26 MB. Ele está muito grande, certo? Eu posso pegar essa mesma imagem aqui, que está enorme, e trocar pela imagem que a gente otimizou. Que a gente diminuiu a resolução para a resolução de 1920, que é o que a gente precisa, eu já expliquei. Mudou a extensão para JPEG, uma vez que a gente não precisa de um corte, de uma transparência, e otimizou naquele site tinepng.com que eu falei. Eu usei essa imagem aqui, agora o site vai carregar apenas 200k aqui, em vez de 7 MB. Outro ponto de extrema importância aqui, falando da ferramenta do WebCapella em específico, como eu subi uma imagem, o meu projeto não mudou. Ele continua com 26 MB. Por quê? Porque eu subi uma imagem e eu substituí ela, mas ela continua no meu projeto. Então eu tenho que vir aqui em Imagens e na opção Clean, que significa limpar, aqui em cima. Ele está falando que eu tenho 3 imagens que estão aqui que eu não estou usando ela no meu projeto. Eu venho aqui em Sim, ele retira as imagens que eu não estou usando. Se eu voltar, o meu projeto está em 2 MB, porque as imagens enormes que eu estava usando, ele tirou. Então, assim que você vai fazer a otimização das suas imagens, tá? Atentando para os 3 pontos de resolução, extensão e usando aqui o site que eu passei ou outras ferramentas que tem, tá bom, galera? Dúvidas, comentem aí, mas eu creio que isso aí já vai dar um alavanco para o seu site ficar muito mais rápido, porque não foi nenhuma nem 2 pessoas. Eu vi várias pessoas pecando nesse quesito do tamanho da imagem. Abraço, até a próxima.